Cá estava eu, bonito e serelepe, procurando temas para o próximo Explicando Conceitos, quando, de repente, aparece pra mim esse comentário do Samuel, em um dos shorts aqui do canal. Pra alguém que controla até o ferro no sangue das pessoas, uma moeda deveria ser fichinha. Aqui, ele estava se referindo à cena do filme X-Men Origins, no qual o Magneto criança é forçado a tentar mover uma moeda de prata com seus poderes. Algo bem improvável dele conseguir fazer, já que a prata é diamagnética. Mas fica a questão, se o sangue possui ferro, seria possível manipular ele com o magnetismo? O Magneto manipular sangue das pessoas aconteceu pela primeira vez no filme X-Men 2, no qual o mutante se encontra preso em uma prisão de plástico e ele consegue escapar ao retirar o ferro contido no sangue do guarda. Apesar de que não foi bem sangue do guarda porque tinha ferro ali, enfim. Mas o curioso é que isso só acontece porque a Mística coloca uma quantidade de metal no corpo do guarda. Antes disso, o mutante não conseguia escapar daquele lugar de jeito nenhum. O que já nos dá uma boa pista sobre a relação entre o magnetismo e o nosso líquido vital. Em contrapartida, em X-Men Red número 6, publicado em setembro de 2022, o mestre do magnetismo repete a proeza, mas dessa vez com ele mesmo, depois de muita dificuldade inclusive. Mas então eis a questão, podemos manipular o sangue com o magnetismo? Sim ou não? A resposta é não! Pois é, não é possível. Na verdade, mais ou menos. Enfim, o sangue possui ferro sim, mas não é porque existe ferro que ele vai ser atraído por campos magnéticos. Para entender esse processo, temos que compreender como funciona um campo magnético. Os chamados campos na física são regiões no espaço no qual podemos representar todos os vetores de força gerados por uma fonte. Por exemplo, se pegarmos uma carga elétrica, como um elétron, e formos analisar o vetor força elétrica nesse ponto aqui, veremos a força descrita dessa forma. Mas se mudarmos o ponto de observação, essa mesma força muda sua apresentação. E isso vai acontecer ao longo de todo o espaço que rodeia essa carga. Podemos então descrever as chamadas linhas de força do campo elétrico, nesse caso como uma representação de todos os pontos no espaço onde representamos a força elétrica do elétron. E aqui está a beleza disso tudo. Isso funciona para todas as forças de ação à distância, como a força elétrica, que vai gerar o campo elétrico, a força gravitacional, que vai gerar o campo gravitacional, e a força magnética, que vai gerar o campo magnético. A diferença entre o campo elétrico e um campo magnético está na forma deles, tá? Perceba que no caso elétrico, as linhas de campo saem da carga em linhas retas, que chamamos de campo radial, mas as linhas de campo magnético fazem voltas. Isso porque este campo é o que chamamos de campo circular, que ele não possui um início ou um fim, ou em termos técnicos, não existem monopolos magnéticos. Tá, sensei, mas o que isso tem a ver com o lance do magneto? Calma, meu filho. Pera aí, nasceu de 7 meses? Agora que já sabemos sobre os campos magnéticos, vamos ver por que alguns objetos são atraídos e outros não. Vamos dar um zoom num pedaço de ferro e ver seu átomo. Quando analisamos um átomo, podemos notar a presença de elétrons, certo? Acontece que nós podemos caracterizar esses elétrons por diversas propriedades físicas, e uma delas é o que chamamos de momento magnético. Essa propriedade surge devido ao fato desses elétrons girarem ao redor do núcleo e ao redor de si mesmo. Isso faz com que os átomos atuem como pequenos ímãs naturais. Quando associamos vários desses átomos, pode acontecer de gerarmos o chamado domínio magnético, no qual todos os momentos magnéticos de uma certa área se alinharem. No caso do ferro, ele possui esses dois elétrons aqui, na última camada. Como eles se encontram desemparelhados, este elemento acaba gerando esses domínios magnéticos. Tais domínios, quando associados, acabam formando os ímãs. E quando passamos um campo magnético neles, todos eles se realinham e sofrem ação da força magnética. Quando pegamos cada uma dessas contribuições individuais no mundo macroscópico e somamos todas elas, o que nós vamos ver será o ferro sendo atraído por um ímã. Isso vai acontecer com qualquer material dito ferromagnético, como o ferro
o níquel e o cobalto. Acontece que aqui está o pulo do gato. O nosso sangue possui sim ferro, presente nas hemoglobinas. Esse ferro ajuda no transporte do oxigênio, pois o ferro se liga muito facilmente com esse gás. Ferrugem que o diga, né? Acontece que para que esse transporte gasoso aconteça, o átomo de ferro deve perder os 2 elétrons aqui. Isso faz com que gere o chamado óxido ferroso, ou óxido de ferro 2. Então, me diga, o que você acha que acontecerá quando colocamos um campo magnético incidindo nesse composto em específico? Exatamente, não haverá atração. Na verdade, haverá um pouco de repulsão devido à presença do oxigênio, tornando o sangue um material diamagnético. Sim, o mesmo da prata. Mesmo se considerarmos o sangue venoso, que seria aquele que está sem a conexão com o oxigênio, como o átomo de ferro está no estado ferroso, ou seja, ainda está sem seus 2 últimos elétrons, ele ainda não será possível ele ter os chamados domínios magnéticos tão fortes assim. Mas como esse caso não haverá oxigênio na equação, se você passar um campo magnético ali, você terá uma atração muito pequena. É sério, é muito pequena mesmo. Isso é o que nós chamamos de paramagnetismo, inclusive. E mesmo que a gente colocasse um campo magnético mais forte do mundo, mover o sangue seria completamente impossível, tá? As forças ali seriam muito pequenas para conseguir fazer qualquer tipo de movimentação. Ou seja, no final das contas, a ideia de mover o sangue usando campos magnéticos é falsa. No, God! E é isso. Gostou de saber mais sobre o magnetismo? Tem sugestão para vídeos aqui do canal? É mais jogo você ir lá no nosso Discord, porque tem um canto especial feito justamente para você sugerir temas para vídeos. O link vai estar aqui na descrição. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também considere se tornar membro do canal. Você tem acesso a conteúdos antecipados, além de outras mordomias. Um valeu demais também ajuda. Tamo junto e até!